Quais os riscos que um descarrilhamento em um trem com produtos químicos altamente tóxicos nos Estados Unidos pode causar à população? As nuvens provocadas pelas chamas espalharam as substâncias pelo um raio de milhares de quilômetros, poluindo o ar, lagos e rios da região de Ohio e da Pensilvânia. Para falar com a gente sobre essa questão e entender melhor os riscos deste acidente, nós conversamos agora com João Batista Galvão Filho, engenheiro químico, mestre em ciências de engenharia ambiental pela Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, e diretor da ECP Engenharia, Consultoria e Planejamento Ambiental. Olá, João Batista Galvão Filho, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Tudo bem, prazer é todo meu estar aqui com vocês, tá ok? João, vamos falar um pouco deste acidente que aconteceu lá nos Estados Unidos, um acidente grave, ao que tudo indica, com produtos químicos, tóxicos, muito prejudiciais à saúde. Aqui no Brasil parece que a imprensa não vem dando muito destaque, mas lá nos Estados Unidos este descarrilhamento vem sendo muito repercutido. Eu queria que você trouxesse para a gente o que de fato aqueles produtos tóxicos podem causar à população. É importante que a gente faça em qualquer acidente, em qualquer situação, nós façamos um raio-x da situação. Então eu vou falar alguma coisa bastante rápida sobre o produto. O produto é um cloreto de vinila, ele também é chamado de cloreteno, cloretileno, monocloreto de etileno, monocloreteno, monocloretileno e também o monômero de cloreto de vinil, que é o PVC. Ele é um gás ou líquido, dependendo da temperatura. Se estiver abaixo de 14 graus centígrados, ele é um líquido. Se estiver acima de 14 graus centígrados, ele é um gás. As informações que nós temos é que ele foi vazado e emitido como um gás, ou seja, ele estava acima dos 14 graus negativos. Né? Ele tem um odor agradável em altas concentrações, o que significa que se as pessoas estiverem sentindo esse cheiro gostoso, é porque elas estão sendo intoxicadas, porque ele se mostra em altas concentrações. Ele é transportado com gás comprimido e liquefeito, ou seja, ele vem sob pressão nos vagões que o carregam. Né? Em concentrações de dose elevada, ele pode atingir o fígado, sistema nervoso central, sangue, sistema respiratório, sistema linfático, e os sinais percebidos do gás são de fraqueza ou exaustão, dores abdominais, sangramento gastrointestinal, azulamento ou cianose das extremidades dos dedos das mãos, ulceração da pele, e ele é um cancerígeno do sistema nervoso central. O que a gente precisa considerar de maneira muito efetiva é que nós temos que levar para cada situação o conceito de dose, né? Que é a concentração, o tempo de exposição que os seres humanos estão expostos e a forma como ele vai ser penetrado. Se vai tocar a pele, se vai entrar pelo sistema respiratório, se ele vai entrar pelo ar, pela água ou pelo solo. Isso ocorreu, por exemplo, às 9 horas da noite do dia 3, que era uma sexta-feira. Nós estamos falando, então, de 2 semanas atrás, né? E a empresa responsável pelo transporte só comunicou às autoridades 2 horas depois. Essas 2 horas poderiam ter sido fundamentais se as concentrações tivessem sido muito altas. Nós temos um total de 150 vagões. Desses 150, 20 deles estavam carregando produtos perigosos, né? Que a gente chama de residual material, materiais tóxicos, né? Cerca de 50 carros foram afetados pelo descarrilhamento, ou seja, 100 foram retirados imediatamente do local e 50 ficaram expostos. A Agência Ambiental dos Estados Unidos, naquele período do dia 3 ao dia 4, disse que havia esse vazamento dessa substância que o senhor bem colocou
e disse que continuava havendo vazamento. Há relatos de moradores ali das cidades dizendo, na verdade, a empresa de saneamento declarou que as águas não haviam sido poluídas, que não haviam prejuízo para a população nos afluentes da região, só que alguma parte da população, moradores já anunciavam, declaravam que viam alguns animais como peixes e répteis, sapos, morrendo ali na região. Qual que é a consequência deste vazamento para a saúde, tanto do meio ambiente quanto das pessoas, dos humanos ali da região? O que isso pode afetar a vida dessas pessoas? Então, ali no local foram constatados a morte de 3.500 espécies de peixes. Isso em 2 afluentes do rio Ohio. O Ohio River, o rio Ohio, ele é de grande volume. Ele é um rio que liga a região da Pensilvânia com a região de Ohio. O fato de pegar 2 rios de menor volume causou os impactos na fauna e na flora, assim como causou impacto na população. Foram registradas por volta de 500 residências com problemas de respiração desse produto. Eles estavam com baixa concentração, não era alta concentração, né? Mesmo assim, os sistemas de prevenção e controle desencadeados puderam colher análises do ar, da água, do solo, né? De maneira que se conseguiu ter essa radiografia de uma forma muito instantânea, muito boa. Eles fizeram uma modelagem matemática de expressão em que o impacto mais dolorido, mais forte, foi num raio de 1.600 metros. A partir daí você percebe que você pode sair que nem barata tonta, curando em 10, 20, 50 quilômetros, ou você ir direto aonde é que precisa, que é nesses 1.600 metros de raio. Então, a eficácia das ações faz uma diferença brutal. E aqui no Brasil nós temos somente a CETESB como uma agência que tem times de response, que eles chamam, né, de resposta ao atendimento de emergências, que é um grupo criado ainda no período que eu estava na CETESB, eu estive na CETESB um bom tempo, em que Cubatão teve problemas sérios de poluição, como, por exemplo, queimou lá a Vila Socó e 100 pessoas ou mais foram incineradas naquelas palafitas com gasolina. Mas, Ramon, que você está falando de uma coisa e de outra. Eu estou falando que nasceu aí, em Cubatão, uma estrutura muito forte da CETESB de atendimento de emergências, coisa que nós não temos em todo o país, e coisa que o IBAMA até hoje não providenciou, não disponibilizou para a comunidade do resto do país. O problema de você ter um acidente, como se fosse que você tivesse em uma médica, é se você tem um atendimento rápido, completo, expedito ou não. Se você tiver, até câncer você hoje em dia você se salva. Eu tive 2 cânceres e fui prontamente atendido e consegui resolver os problemas do câncer. Agora, se você não tem, a desgraça realmente ela se manifesta de uma maneira muito dolorosa. É o caso, por exemplo, dos grandes deslizamentos de terra no Rio de Janeiro, em outros lugares de Minas Gerais e assim por diante. É o caso do vazamento dos diques de contenção, das lamas da indústria que fazia mineração ali da Vale em Minas Gerais. Então, quando não se está preparado, a desgraça fica muito maior. No caso americano, eles foram prontamente atendidos, mediu-se então o ar, fizeram 12 times de análise de ar, analisando de casa por casa, eles varreram cerca de 500 casas que reclamaram, né, problemas. De imediato, o administrador,
presidente da agência do EPA, da Environmental Protection Agency, Agência Federal Americana dos Estados Unidos, ele se dirigiu ao local e reuniu com a comunidade e manteve linha direta com a comunidade. E as pessoas começaram a falar, olha, aqui eu estou sentindo, aqui não estou sentindo. Com isso, além da modelagem matemática de dispersão que foi feita do vazamento, eles tiveram ao vivo e a cores, e essa é uma das vantagens hoje em dia do meio digital, de saber o que estava acontecendo. E a partir daí se deslocou essas unidades para esses locais. Cerca de uma ou duas centenas de poços de captação de água foram fechados. Começou a se distribuir água potável para a população, né? 12 poços, me parece que ainda estão paralisados por terem sido contaminados, né? Você repara que, se você sair um pouco do acidente, você acaba vendo um acidente que envolveu um raio de 150 metros onde houve a combustão, né? Você acabou efeitos no solo imediatamente dessa área, de 150 a 500 metros, e no ar, isso no solo, na contaminação do solo. Porque ele caiu, tombou e pegou fogo. Mas uma parte do produto escorreu por toda a região, pegando inclusive os dois rios afluentes do raio. O impacto maior não ocorreu porque o raio, como eu falei para vocês, é um rio de grande vazão, grande volume. Então, a principal concentração acabou tendo uma dose pequena, como eu falei para vocês, que é sempre necessário, importante verificar qual a dose que as pessoas estão expostas. Dose significa a concentração do poluente, a forma como está sendo respirado ou ingerido, né? E como é que você vai tratar e dar solução para essas concentrações. Né? Perfeito. João, infelizmente a gente está com o tempo se encerrando. A gente agradece demais a sua participação. Falamos então com João Batista Galvão Filho, que é engenheiro químico, mestre em ciência e engenharia ambiental pela Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, e diretor da ECP, que é Engenharia, Consultoria e Planejamento Ambiental. Obrigado pelos esclarecimentos, por trazer todo esse aparato de informações que nos esclarece sobre as consequências desse acidente lá nos Estados Unidos. Eu agradeço a vocês por essa possibilidade. Eu acabei falando de uma região onde a minha Universidade de Cincinnati fica a jusante desse acidente. Exato, Ohio, né? Estado de Ohio. Interessante que eu estou falando de uma região que eu fiz um estudo de mestrado lá. Perfeito. Agradeço. Perfeito, então. Agradecemos. Abraço. Abraço, tchau.